Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa aula eu vou terminar esse exercício sobre estatística descritiva. No vídeo passado eu já tinha feito moda, mediana, média, variância, desvio padrão, amplitude e tinha começado a amplitude interquartil. Então nós vamos partir daqui da amplitude interquartil, beleza? Pessoal, recapitulando então o que eu tinha feito na aula passada, nós temos aqui, ó, a amplitude interquartil, que é simbolizada por IQR, nada mais é do que o quartil 3 menos o quartil 1. Então a meta aqui é calcular o quartil 3, calcular o quartil 1 e fazer essa continha de menos. Aí no quartil 3, nós lembramos o seguinte: para calcular o quartil 3, você tem que calcular 75% da quantidade de elementos pesquisados. E nós pesquisamos 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando nós fazemos essa conta, então 75% de 10 elementos, nós encontramos 7,5. Esses cálculos nós fizemos na aula passada. Só que esse 7,5 simboliza a posição aonde eu vou encontrar esse quartil. E a posição tem que ser um número inteiro. Por isso, nós sempre arredondamos para o número maior. Nesse caso, o quartil 3 está na posição 8. Beleza? Vamos para o próximo. Aí nós temos que calcular também o quartil 1. O quartil 1 nós sempre temos que lembrar que se refere a 25% dos dados. 25% vezes a quantidade de dados distribuído. 10. Nós fizemos 10 pesquisas. Calculando isso aqui, nós encontramos 2,5. Só que daí eu lembro novamente, né? 2,5 seria a posição onde você vai encontrar o quartil. E como não tem posição com número decimal, você arredonda para o maior número, que é 3. Com isso, nós temos as duas situações. O quartil 3 você encontra na posição 8. O quartil 1 você encontra na posição 3. Vamos terminar a fórmula, ó. Amplitude interquartil é igual ao quartil 3 que está na posição 8. Me ajudem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui, ó, posição 8. Na posição 8, o valor é 3. Então, coloquei aqui. Repito o menos da fórmula. E agora o quartil 1. O quartil 1 está na posição 3. Quartil 1, posição 3. Posição 1, 2, 3. O quartil 1 vale 1. Então, vem aqui e faça essa continha. 3 menos 1, 2. Então, nós acabamos de encontrar que o intervalo interquartil é de 2 unidades. O que isso quer dizer para nós? Entre o quartil 3 e o quartil 1 estão concentrados 50% das respostas, 50% dessas respostas. E a diferença entre a menor e a maior é de 2 unidades, ou seja, de 2 salários mínimos. Beleza? Finalizamos então a amplitude interquartil. Vamos agora para o item H, que é o coeficiente de variação. Pessoal, nós precisamos lembrar que o coeficiente de variação é dado pela divisão, ou seja, uma razão ou uma porcentagem entre o desvio padrão e a média. Então eu vou simbolizar aqui, ó, item H, tá? Vou simbolizar aqui pelo item H, que o coeficiente, ó, coeficiente de variação é igual, aí vou abrir parênteses, a divisão entre o desvio, vou abreviar, tá? Desvio padrão. Então você vai fazer a divisão entre o desvio padrão e a média. Deixa eu fazer o risquinho da divisão aqui com a régua para ficar mais organizado. Desvio padrão dividido pela média.
Depois que você fizer essa divisão, você multiplica por 100, certo? E coloca o símbolo da porcentagem. Então você pega o desvio padrão, divide pela média. A resposta multiplica por 100 e coloca o símbolo da porcentagem. Vou fazer esse cálculo com um canetão azul. Vamos lá, ó. Vou abreviar aqui o coeficiente de variação e vou chamar de coeficiente de variação. Beleza? Me ajudem aí. Quanto vale o desvio padrão? Desvio padrão vale 1,054. 1,054. Dividido pela média. Você lembra lá quanto deu a média? A média deu 2 salários mínimos. Perfeito? Agora você multiplica por 100 e no final você coloca o símbolo de porcentagem. Continuando, vamos lá. 1,054 dividido por 2 vai dar 0,527. Vai dar 0,527. 0,527 vezes 100, 0,527 vezes 100 vai dar 57,2%. Ou seja, o que é que você acabou de descobrir? Você descobriu que o desvio padrão equivale a 57% da média. Você tem uma nova medida agora, que é uma razão entre o desvio padrão e a média. Beleza, pessoal? Com isso, então, nós calculamos o coeficiente de variação e fica faltando só o 50º percentil. Para calcular o 50º percentil, eu vou usar um espaço aqui em cima, ó. Eu vou fazer um retângulo aqui para deixar separadinho e nós vamos calcular ali, beleza? Pessoal, vamos calcular então o 50º percentil. Para a gente encontrar o 50º percentil, nós temos que usar essa fórmula aqui, ó. Primeiro você vai ter que achar um índice I, chamado de I. Esse índice é calculado por o percentil que você quer, dividido em 100 partes, vezes a quantidade de termos pesquisado, tá? Deixa eu apagar esse risquinho aqui, ó. Então, é o percentil dividido por 100 vezes a quantidade de termos pesquisados. Vamos resolver isso aí então, ó. Isso aqui vai ficar assim, tá? Vou fazer aqui mesmo, assim. O percentil que você quer calcular é o número 50, o 50º percentil, tá aqui. Dividido por 100 vezes o número de elementos pesquisados são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Temos que terminar essa continha aí. Para fazer essa divisão, ó, vou cortar 0 com 0, 0 com 0, e aí ficou 5 vezes 1 dividido por 1, que dá 5. Isso quer dizer que o índice que eu encontrei é 5. Só que daí você tem que lembrar o seguinte, quando você está calculando o percentil, que você encontra um índice, um número decimal, tipo 4,3, aí você arredonda para cima e encontra o seu percentil que você quer. Você encontra a posição do percentil que você quer. Quando o índice dá um número inteiro, o seu percentil é a média dos carinhas que estão na posição 5 e na posição futura, que é a posição 6. Então, se eu colocar aqui, ó, o percentil 50 é igual o elemento que está na posição 5 mais o elemento que está na posição 6, tudo isso dividido por 2 unidades. Beleza? Então seria isso. Agora vamos ver. Quem está na posição 5? 1, 2, 3, 4, 5. Na posição 5 está o elemento 2. Quem está na posição 6? Na posição 6
também está o elemento 2. Então aqui vai ficar 2 mais 2 dividido por 2. Isso aí seria assim, já vou fazer um pouco direto para acabar. 4 dividido por 2, 2. Ou seja, o 50º percentil é o número 2 que se refere a uma pessoa que recebe 2 salários mínimos. E você percebe que o 50º percentil, se você voltar lá atrás, é calculado igualzinho à mediana. Porque tanto o 50º percentil quanto a mediana são os valores que dividem a coleção de dados ao meio. 50% para o lado direito, 50% para o lado esquerdo. Ou seja, daqui do meio, ó, você tem 50% dos elementos pesquisados e você tem 50% dos elementos pesquisados para trás. Você poderia dizer assim, ó, 50% das pessoas que responderam ganham 2 salários mínimos ou menos. 50% das pessoas que responderam ganham 2 salários mínimos ou mais. Beleza, pessoal? Com isso, então, nós finalizamos todos os itens: moda, mediana, média, variância, desvio padrão, amplitude, amplitude interquartil, coeficiente de variação e o 50º percentil. Um exercício bonito, né? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!